da tua presença, é o que eu mais quero ter. A tua presença é o que maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Vamos louvar. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o meu rio de vida que me sustenta. Aleluia! Glória a Deus! Oh, louvado seja o teu nome, Senhor! Eu te louvarei todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de chamar. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Vamos pro Senhor. Aleluia, Jesus! Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Queremos sua presença, Senhor, neste lugar, nesta noite, Pai. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu
enche este lugar, Senhor, esta noite, Pai. Queremos a Tua presença, Senhor. Uma noite de Pentecoste, Pai. Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Agora toda a igreja, Espírito, Espírito. Como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo. Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Venha nos encher, Senhor. Aleluia, Aleluia. Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Estamos sentindo a Sua presença aqui, Pai. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oração é alimento. Aleluia, Pai. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com
Amém. Estaremos levantando clamor nesse momento. Vamos nos colocar de pé. Vou chamar a irmã Denise. Ela vai estar orando aqui, né, por todas essas pessoas que estão enfermas, né, todos os pedidos que nós temos colocados diante do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus seja louvado, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Senhor, nesse momento a tua igreja se levanta, ó Pai, em oração. Ó Deus, clamando ao Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia, Senhor. Entregamos, Senhor, todos os enfermos nas tuas mãos, Senhor. Entregamos aqueles que nesse momento, Senhor, estão num leito de hospital, dependendo somente do Senhor, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar a cada um, meu Pai. Senhor, vai tocando, meu Pai, vai tocando nos médicos, na medicação, nos enfermeiros, Senhor. Ó Deus, envia teus anjos naquele lugar, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso socorro, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, meu Pai. Nesse momento, ó Deus, só o Senhor para mudar essa história, meu Pai. Mas sabemos que tudo está no Teu controle, Senhor. Sabemos que a Tua mão sobre cada um, meu Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, diante dessa palavra, nós já Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que no Teu tempo, tudo isso vai cair por terra, para a honra e glória do Teu nome. Entregamos também, Senhor, o nosso pastor nas Tuas mãos, que Tu possa visitar o Teu servo nesse momento, ó Pai, tocando desde o alto da cabeça até a planta dos pés, que caia por terra, Senhor, toda e qualquer sequela, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Entregamos a cidade de Niterói nas Tuas mãos, entregamos o Teu povo espalhado por essa cidade, ó Deus, em nome de Jesus, que todo vírus, todo mal seja repreendido do nosso meio, Senhor. Toma o Rio de Janeiro nas Tuas mãos. Pai, vai passeando naquela cidade, meu Pai. Vai tocando em cada um, meu Deus. Senhor, dê consciência, dê obediência para que as pessoas venham se cuidar, meu Pai. E não venham espalhar esse vírus, Senhor. Toma a nossa nação nas Tuas mãos, Senhor. Toma o nosso presidente, toma os nossos governantes, toma os nossos ministros, ó Deus. Que haja, ó Pai, comunhão, que haja um entendimento, Senhor, para que Teu povo não venha sofrer, meu Pai. Toma essa vacina nas Tuas mãos, Senhor. Se for boa para o povo, se venha fazer efeito, amém. Que isso tudo venha acontecer, mas se não for, Senhor, não permita que Teu povo venha ser cobaia, Senhor. Em nome de Jesus, desde já, meu Pai, a Tua igreja te agradece, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Teu nome. Podem sentar. Queria chamar a missionária Maria Olinda aqui na frente. Vou estar orando por ela e ela vai estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu Te louvo, Pai, pela vida da Tua serva, Pai. E eu tenho certeza que nessa noite ela tem uma palavra não dela, uma palavra vinda de Ti, Pai, do Teu coração. E cremos, ó Deus, que vem de acordo com a necessidade do nosso coração, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir de Ti nessa noite, Pai. Abençoa a Tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia no 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios. Capítulo 13, verso 5. Amém? Segunda carta de Coríntios, capítulo 13, verso 5. Amém? Podemos ler? Fala assim a palavra do Senhor: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis
reprovado. Essa é a palavra que o Senhor me deu para trazer hoje, essa noite, aqui para vocês. Examinai, na verdade, para todos nós, né? O tema é tempo de reflexão. A gente está numa época em que deveríamos estar refletindo mais em nós mesmos, examinando e olhando para dentro de nós mesmos, o que nós temos feito, que cristãos temos sido, como podemos melhorar, o que devemos fazer, como ainda podemos pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, como é que vamos conseguir falar do plano de salvação para outras pessoas, se às vezes não podemos entrar mais no hospital, não podemos mais entrar em asilos, não podemos mais entrar em albergues, às vezes não podemos ir numa aldeia indígena, às vezes não podemos sair na rua, até mesmo para falar com os moradores de rua. Como poderíamos fazer isso? Como vamos realmente existirmos nesses dias tão difíceis pelos quais nós vivemos? Se olharmos para trás, o ano de 2020 foi um ano inteiro dessa maneira, sem sabermos como seria o dia de amanhã. Se estaríamos aqui realmente para ouvir a palavra do Senhor, ou se não estaríamos, porque na verdade sempre foi um ponto de interrogação na vida de todos nós. Para aqueles que realmente oram, né? E teve ali até uma oração e teve ali um louvor também que falava sobre Jó, que mesmo em qualquer tempo, em qualquer hora, nós devemos adorar o Senhor. E eu me coloco assim, que os momentos mais felizes que eu tive foi realmente os momentos em que eu tive na presença do Senhor, junto com os irmãos, no meio e no seio da igreja, porque é naquele momento que a gente se regozija no Senhor, é naquele momento que a gente sente alegria no Senhor. Mas essa palavra aqui, de 2 Coríntios, foi Paulo escrevendo uma carta, a segunda carta, ele escreveu a primeira e escreveu a segunda, para esse povo aí que vivia nessa região de Coríntio. E Paulo era um homem, como vocês viram, quem estava aqui na escola bíblica, que se converteu no Senhor assim, de uma maneira impactante. Ele foi impactado pela presença do Senhor, né? E a partir dali, ele ficou até sem enxergar e ele se converteu. E a conversão dele foi uma conversão instantânea, uma conversão que aconteceu de imediato. Não foi uma conversão que demorou, e nós vimos aqui na escola bíblica dominical. E com isso, Paulo começa a pregar logo o evangelho. A gente também não pode esquecer que quando lá em Atos fala dessa conversão de Paulo, Jesus fala que Paulo ia ser um vaso, ia ser um homem que ia sofrer, que ia padecer, por causa da palavra dele. Vocês lembram disso? Quando estivesse pregando a palavra dele. E aqui, esses habitantes dessa cidade de Coríntios, muitos não aceitavam a pregação de Paulo. Estavam, de certa forma, rejeitando. E rejeitando por quê? Porque Paulo, às vezes, era preso, porque Paulo, às vezes, não era aceito em alguma casa que ele precisava pernoitar, aí ele tinha que ficar ao relento. Paulo teve, de fato, uma vida difícil, uma vida de cristão que teve que passar por algumas dificuldades. Mas Jesus, como eu falei, já tinha falado isso lá em Atos, que ele ia padecer. Mas esse povo, não todos, mas alguns, começaram a questionar: que homem é esse que diz que fala em nome do Senhor e prega Jesus, e Deus deixa com que ele passe todas essas aprovações? Aqui a gente pode até abrir um parêntese. Muitos que não conhecem o Senhor, vê que às vezes uma pessoa não tem posses, às vezes vive trabalhando de sol a sol
para poder se manter e ainda assim serve o Senhor. E muitas pessoas, às vezes, ainda ficam julgando, principalmente agora que nós estamos num período em que existe aí a pregação da teologia da prosperidade. Então começam a dizer que aquele que não tem bens, que aquele que não tem nada, que Deus é esse que ele serve, que não supre as necessidades dele. Agora, o Senhor, na verdade, não falou que todo mundo viveria assim, cheio de bens materiais e outras coisas, mas isso não tem nada a ver com quem serve ao Senhor. A verdade é que muitas vezes as pessoas não têm bens materiais, não sabem nem o que vai comer no outro dia seguinte, mas o Senhor provê o alimento, com certeza. Porque são pessoas de fé. O que não falta, o que não vai faltar, é o alimento na mesa todos os dias. O Senhor Jesus, certa vez, ele fala que os pobres nós sempre teríamos conosco. Quando aquela mulher, Maria de Betânia, derrama sobre os pés dele um vaso de alabastro, que era um vaso, um perfume caríssimo na época. E aí Judas até fala, um dos discípulos, por que não pegou aquele dinheiro e não distribuiu com os pobres? E aí o Senhor Jesus fala, porque os pobres vocês sempre terão com vocês. E ela está me ungindo para algo que vai acontecer. O Senhor sabia já da crucificação. E ele sabia que ela já estava fazendo algo que ela nem sabia que ia acontecer dali uns dias, mas ela estava antecedendo aquilo que ia acontecer, o Senhor ungindo os pés dele. Enfim, Paulo, lá em 2 Coríntios 4, ele fala que tem vaso de barro, e que dentro desse vaso de barro tem coisas guardadas valorosas. Ele até compara um servo do Senhor, todos nós, como vaso de barro, mas que tem algo valoroso dentro. E que algo valoroso é esse? É o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus, é aquilo que nós temos mais de valioso em nós mesmos, que é a presença de Deus. Naquela época, os vasos de barro era para guardar, às vezes, dinheiro, às vezes joias, até porque não era uma época que tinha banco. Então, Paulo também fala isso em 2 Coríntios, lá no capítulo 4. Mas ele vai, nesse momento aqui, em que eu li esse texto para vocês, que nós lemos esse versículo, ele vai falar, examinai-vos. Vai falar para os coríntios, se examine vocês mesmos, olha para vocês. Irmãos, o examinar é a primeira coisa que eu quero falar nessa noite, que nós devemos fazer. Quando nós nos examinamos, que cristão sou eu? O que eu tenho feito? Como eu tenho me comportado? Quem sou eu de fato na presença do Senhor? Eu sou uma farsa ou eu sou realmente real? Eu sirvo realmente a um Deus vivo? Eu sou um discípulo mesmo do Senhor Jesus? Se examinar, é isso que Paulo está falando. Enquanto você se examina, você não olha para o outro, você vai deixar de olhar para o outro. É isso que Paulo está falando para eles. Vocês estão perdendo tempo olhando para mim. Se eu sou ou não sou do Senhor. Olha para vocês. Prova de vocês, vai provar. Fazer uma prova para ver se vocês realmente estão no Senhor. E essa noite, irmãos, é isso que nós devemos fazer. E devemos sair daqui com essa ideia, nos examinando. Nunca foi tão importante, eu creio, em época nenhuma, pelo menos eu estou dizendo, nessa idade contemporânea, ao qual nós vivemos, que houve tanta necessidade de se examinar, do ser humano se examinar a si mesmo. Eu quando falava aqui na escola bíblica, que na quinta-feira,
O pregador falou aqui que cada dia que amanhece, que anoitecia, ele agradecia pelo novo dia de vida que ele tinha. Porque nós estamos numa época que não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos. A verdade é essa. E nós temos que estar preparados. E se a gente não se examinar, se a gente não olhar para a gente mesmo, se nós perdemos tempo em olhar para o outro, se fulano foi salvo, se cicrano é salvo, se fulano já confessou Jesus como Salvador, irmãos, nós vamos estar perdidos. Porque muitas vezes estamos praticando coisas que não estão agradando o Senhor. Às vezes estamos caminhando, achando que somos realmente discípulos do Senhor, mas não estamos nos curvando à vontade do Senhor. Não estamos renunciando à nossa própria vontade para estar fazendo a vontade do Senhor. Até onde realmente servimos o Senhor da maneira que Ele quer. Tem um louvor que fala que Deus só prova aquele servo que ama. Sempre depois de alguma situação difícil, pelo qual nós passamos, com certeza a resposta vem. Nessa área e nessa área eu não estava bem. Foi por isso que o Senhor me tratou. Foi por isso que Ele deixou eu passar pelo vale. Foi por isso que Ele deixou eu passar pelo deserto. Com certeza, a gente vai se examinar, a gente vai dar um mergulho dentro de nós mesmos para ver como realmente nós estamos nos comportando. Esse é o primeiro dever que todo cristão deve ter, que é se examinar. Isso tem que ser diário. Isso não pode ser, eu faço isso hoje e daqui a um mês, daqui a 2 meses faço de novo. Não, não pode ser dessa maneira. Todos os dias, no momento em que nós levássemos o nosso pensamento ao Senhor, a gente deveria dizer: Senhor, eu tenho sido realmente o servo que Tu queres que eu seja? Vocês já perguntaram isso, Senhor? Ou vocês só pedem, mas não pergunta até onde eu tenho sido o servo e o discípulo que o Senhor quer que eu seja? Porque a multidão, ela sempre seguiu o Senhor, mas a multidão, ela ficou para trás. E acabou que ficou apenas os discípulos mesmo, alguns discípulos a si mesmo. Um ainda traiu o Senhor Jesus. Então, nem certinho, ou tão certinho, ele era. Porque ainda houve no meio ali um traidor. Irmãos, se no meio dos discípulos havia um traidor, vocês imaginam hoje em dia como nós temos que realmente deixarmos de olhar o outro, deixarmos de nos preocuparmos tanto com a vida alheia e se preocupar mais e mais com a nossa vida enquanto cristão. Amém? O segundo ponto é provar, experimentar se realmente Cristo está em nós. E o que é isso? Cristo está em mim. Quando Cristo está em mim, eu renuncio às minhas vontades. Eu tenho uma vida de renúncia. E renúncia a quê? A vontade. Que vontade é essa? A vontade de pecar. Eu me lembro, eu já falei, acho que aqui tive a oportunidade, até porque eu nunca me esqueci disso, que um pastor que eu conheci, ele costumava falar: o pecado é gostoso. E o pecado é gostoso sim. Quem negar que o pecado não é gostoso é mentiroso. Só que o pecado depois, o preço que a gente vai pagar por aquele pecado, e até por ficar para trás, se Jesus volta de repente, não vale a pena pecar. E quando se está em Cristo, quando a gente tem uma vida de renúncia, não é possível que a cada momento que a gente sabe que aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, aqueles atos ou coisas que estamos fazendo, não está de acordo com a palavra de Deus, que não venha dentro da gente algo assim que nos incomoda. Porque se somos realmente um cristão genuíno, um verdadeiro cristão, algo vai ter que nos incomodar. Porque eu costumo falar que o Espírito Santo,
ele toca um sininho dentro da nossa mente que nos faz recuar quando nós pecamos. E nos faz debruçarmos nos pés dele e dizer: Senhor, nos perdoa. Mas é nos perdoar e termos a certeza de que no outro dia seguinte não estaremos cometendo aquele mesmo pecado. Então, provar seria isso. Se Cristo realmente vive em nós, se nós realmente temos uma vida cristocêntrica, aonde Cristo é o centro da nossa vida, da nossa existência, da nossa vontade, do nosso caminhar. Amém? Um outro item que eu coloquei aqui: como está a sua fé em Cristo? Se a sua fé está fraca, você tem que pedir: Senhor, coloca mais fé no meu coração. O que é a fé? A certeza, fala lá em Hebreus, das coisas que não se vê. A certeza de que nós servimos a um Deus, e um Deus que está vivo, não um Deus que está morto. A certeza de que esse Deus ressuscitou o terceiro dia. E que quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos reunimos, como estamos aqui agora, Ele está no nosso meio. Porque a palavra dele fala: quando 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu ali estarei. Então é essa certeza. Quando o irmão olha para você e te dá um sorriso, quando o irmão diz para você: que vontade de te abraçar, e não estou podendo te abraçar, mas só aquela vontade que o irmão diz, né, Terezinha? Essa é para Terezinha. Só aquela vontade que o irmão sente de nos abraçar e nos diz isso, a gente já se sente abraçado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, como está a sua fé? Essa certeza de que realmente esse Deus que nós servimos é um Deus que está no controle de todas as coisas, de que está na nossa frente, aonde nós estivermos, Ele estará conosco. Quando nós pedimos ao Senhor: Senhor, visita aquele hospital, visita aquele leito, a gente pode ter certeza de que lá estará o Senhor. Senhor, dê lá do seu bálsamo, em nome de Jesus, Tu tens a porção da porção, dê lá aquele enfermo. Temos que ter certeza de que o Senhor é o médico dos médicos e tudo Ele fará. Mas para isso é necessário ter fé, e nem essa fé é algo nosso mesmo, é algo que vem de Deus, e precisamos constantemente pedir: Senhor, me encha cada dia mais de Ti, faça brotar em mim, Senhor, uma fé que seja do tamanho de um grão de mostarda. Prova-me, Senhor, e estarei provando que eu tenho essa fé de que o Senhor é o meu guardião, o Senhor é o meu melhor amigo, o Senhor é aquele que me ouve, e o Senhor é aquele que fala comigo, é aquele que me responde, mesmo no seu silêncio. Teve um louvor aqui que falou também que quando o Senhor, nós oramos, Ele fica em silêncio, ainda assim Ele está falando conosco. É só esperarmos nele. Amém? O quarto: vive de fato uma vida cristocêntrica, como está lá em Gálatas 2:2, que não precisa abrir, que eu está aqui. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente ao que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circundar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente estavam a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então aqui a gente percebe em Gálatas, na verdade eu li errado, né? Gálatas 2 não, desculpe.
é 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo é na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Aqui em Gálatas vai falar Paulo vai falar que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E assim deve ser com todos nós. Aquilo que eu já falei, Cristo realmente vive em você, você segue realmente os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Sabe o que é amar o próximo como a si mesmo, irmãos? É entender que o outro tem defeitos porque você também tem. É entender as dificuldades do outro, que são também as suas dificuldades. Às vezes não a mesma, mas você tem em outras áreas, outras dificuldades. É olhar para ele e ver que você não é nada. Na verdade, sem Cristo, nós não somos nada. Nós precisamos cada dia mais do Senhor. Então precisamos dizer isso. Não vivo mais eu estou morta, porque eu vivo agora para Cristo. É difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas é um processo, mas não era essa palavra certa que eu queria, não. É colocar isso sempre em prática na sua vida. Você tropeça, mas você levanta. Você tropeça, mas você levanta. E você vai vendo aquilo até que eu falei também na escola bíblica, sobre o fruto do Espírito, que nós que temos que ter mansidão, amor, benevolência, alegria, paz, e entre outros aí, que agora eu não me lembro, porque são 9, o fruto do Espírito, é como se fosse uma tangerina, e cada goma ali não são frutos assim, um a um, mas seria como se fosse uma tangerina, um fruto com gomos. E aí a gente teria que ter todos esses predicados desse fruto do Espírito. E para isso, nós precisamos orar e nós precisamos mergulhar nos atos do Senhor. Lá em Ezequiel 38, fala que um anjo chamou Ezequiel para entrar num rio e precisava, 48, e precisava que ele fosse andando. E aí ele teve água até o meio das pernas, depois até o joelho, depois até a cintura e assim por diante, até que aquelas águas, ele se sentiu submergido nela. Eu entendo muito essa palavra, eu gosto muito dessa palavra, porque eu entendo que é um mergulho, mas um mergulho por inteiro na presença do Senhor. É ser muito mais espiritual do que carnal, porque quando Deus fez o homem no paraíso, Ele fez o homem mais espiritual do que carnal, o homem totalmente espiritual. Quando o homem encontrava-se com Deus, ele falava face a face com Deus. Foi o pecado que fez essa divisão entre o homem e Deus. Então, a gente precisa procurar e avançar cada dia mais para sermos mais e mais espirituais. Mas para isso, precisamos orar. Para isso, precisamos pedir e pedir diariamente o Senhor, conforme eu já falei. Então, a nossa vida tem que ser cristocêntrica. E, de fato, temos realmente vivido Cristo dentro de nós mesmos. Em Romanos 8, 3, 4, também fala que devemos andar em espírito. Por isso, a questão de ter uma vida cristocêntrica. Em João 3, 5... o Senhor Jesus vai falar para Nicodemos que era necessário nascer da água e nascer do Espírito, ou seja, ser uma nova criatura, que Nicodemos não entendeu muito essa história. Quinto, verificar se está aprovado ou reprovado por atitudes tomadas. Então, depois que a gente faz tudo isso, que a gente se examina, que a gente prova se realmente estamos em Cristo,
como está a nossa fé, se vive realmente uma vida cristocêntrica, ou seja, uma vida espiritual, verificar se fomos aprovados ou reprovados pelas nossas atitudes. Como isso? Continuando a se examinar. Quais têm sido as nossas atitudes como cristão? Principalmente nessa época da pandemia. Como tem sido? Somos aquele que chegamos perto de alguém e dizemos, tem jeito não. O mundo vai acabar, se entrega aí, porque não tem mais jeito. É assim que fazemos? Olhamos para aquele que teve Covid ou que teve internado e está no respirador, não sai mais não. Está difícil. Ali é o fim. É assim que fazemos? É essa a nossa atitude? Não. O que devemos fazer? Tem um Deus no controle. Quem dá a última resposta é o Senhor. É o Senhor que sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos. Às vezes a gente dá palpite até demais. Escutamos de menos. Deveríamos ser mais ouvintes do que falantes. Porque quando ouvimos, aprendemos muito mais. Quando falamos às vezes muita abobrinha também. É claro que às vezes não temos que ter com o outro um monólogo, temos que ter um diálogo, sim. Mas devemos ser ouvintes, devemos ouvir e só nos colocarmos depois que nós ouvirmos o outro. Aí sim, a gente vai ter, porque quando a pessoa às vezes chega e nos coloca uma situação, a gente às vezes fica apavorado, sim. Até porque somos humanos. Mas quando nós ouvimos primeiro e vai colocando aquelas ideias em ordem, a gente vai ter a resposta certa. E a melhor resposta está aqui no livro da vida, que é esse livro que deveríamos estar sempre usando. Porque desde Gênesis até Apocalipse, o Senhor sempre levanta aqueles que são deles. E é através da palavra, porque é aqui que está a esperança. Não teve um homem da Bíblia que não teve dificuldade. O que mais nos encanta e deveria nos encantar na Bíblia é que aqui não tem herói que só teve vitória. Não, aqui tem heróis que tiveram também no deserto, mas que passaram pelo deserto, que saíram do deserto, que não continuaram no deserto. E é nesses que nós devemos basear também a nossa força e a nossa alegria até, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando fazemos algo que agrada o coração de Deus, o Senhor se alegra. Quando fazemos algo que entristece o coração de Deus, o Senhor certamente vai se entristecer. Então temos que ter cuidado com as nossas palavras, com o nosso agir. Temos que ter cuidado com os nossos pensamentos sobre o outro. Por isso a palavra de hoje, examinai-vos. Devemos nos examinar. Esses homens com Paulo aqui, esses homens que falavam de Paulo, criticavam Paulo, não tinham certeza se Paulo era de Deus ou não era de Deus, se vinha da parte de Deus ou se não vinha da parte de Deus, apenas devido às dificuldades que ele passava. Esses homens aqui, eles certamente aprenderam uma lição quando Paulo escreve essa carta, e aqui no capítulo 13, e no versículo 5, ele escreve exatamente isso, para eles estarem examinando eles mesmos, do que estarem olhando para Paulo e estar vendo o defeito de Paulo. E essa carta não está aqui em vão, está aqui para que nós hoje estivéssemos também aprendendo a dar um mergulho dentro de nós mesmos. Eu conheço uma mulher que ela costuma dizer, eu não tenho tempo de olhar para o outro, porque eu tenho tanta coisa para consertar em mim, tenho tanta picuinha, que eu não tenho tempo de olhar para o outro. Como que eu vou olhar para o outro? Se eu tenho que me consertar a cada instante, a cada segundo, porque eu cometo erro, eu tenho falhas.
Se eu perder o tempo olhando para o outro, eu vou perder a minha salvação, com certeza. E nós temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado com isso. Amém? Às vezes a palavra parece meia dura, mas não é. É apenas uma palavra que explica mais. Conclusão: quando nos examinamos diariamente e de fato nos damos conta de que sem Cristo nada somos, não sobra tempo para falarmos dos erros dos nossos irmãos, que foi o que eu acabei de falar. Não vai ter tempo. O tempo acabou. É só mesmo aquele momento. Não temos mais tempo de estarmos olhando para o outro. E eu creio muito que essa pandemia, ela vem para isso, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus se consertarem, enquanto há tempo. É necessário, enquanto há tempo, eu me conserto, mas eu não conserto o outro. É difícil você, às vezes, querer consertar o outro, mas você se conserta. Mas consertar o outro, ninguém consegue. Às vezes a gente, num casamento mesmo, se a gente não tiver compreensão com o cônjuge, a gente acaba perdendo tempo porque a gente quer que ele seja da maneira que nós somos, quando na verdade não é. Cada pessoa é única no universo. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem suas dificuldades e tem seus pontos também positivos. E tem as suas facilidades. Mas o que nós temos que fazer e o que nós temos que aprender é que em Cristo Jesus nós podemos, porque a palavra de Deus fala que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor. É o Senhor que nos dá força para continuar, nos dá força para lutar, nos dá força para saltar muralhas, nos dá força para estarmos aqui, para estar falando da palavra dEle, nos dá força para estarmos juntos e estarmos unidos no Senhor. Às vezes olhamos assim as cadeiras e achamos que deveria ter mais pessoas aqui. Mas Deus sabe quem deveria estar e quem não deveria estar. Deus já conhece, muito antes de nós mesmos, aquilo que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã. Deus olha a nossa vida como uma maquete. A gente não pode esquecer isso. Princípio, meio e fim. Tudo já feito, tudo já pronto. Nada passa despercebido dos olhos do Senhor. Se você pensa, ou se eu penso que estamos fazendo algo que não agrada o coração do Senhor e que o Senhor não está vendo, a gente erra e erra feio, porque o Senhor é um Deus que tudo vê. Amém? Então, que essa noite a gente saia daqui, nós saiamos daqui com essa certeza de que devemos nos examinarmos, nos consertarmos e diariamente. Ah, Mariolinda, mas eu já fiz isso ontem. Ah, já fiz hoje também. Faz amanhã, faz depois da manhã, faz sempre. Ah, já acabou a pandemia. Não interessa. Acabou a pandemia, continua fazendo. Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele volta no abrir e piscar de olhos. E se você está fazendo algo errado, no momento em que o Senhor chega, ou se você fez, mas não pediu perdão, não se consertou, irmãos, você fica. Não se engane, não se engane, você fica. Se você já leu as 7 igrejas lá em Apocalipse, vocês vão ver que tinha igreja ali que parecia perfeita, mas que o Senhor sempre vai olhar. E quando o Senhor olha, o Senhor vê algo que não está de acordo com a palavra dEle. Temos que ter o máximo de cuidado para com isso, porque senão, irmãos, a gente fica e isso não vai ser realmente bom para nenhum de nós que aqui estamos. Se nós estamos aqui, é porque sonhamos, e é um sonho que vai se tornar realidade
como está lá em Apocalipse 22, se eu não me engano, ou 20, que fala sobre um novo céu e uma nova terra. Por isso, temos que olhar para nós mesmos, temos que nos consertarmos, temos que ser pessoas melhores. Vocês imaginam um novo céu e uma nova terra com pessoas mentirosas, com pessoas que fazem falcatruas, com pessoas que passam as outras para trás, com pessoas que não são prudentes, com pessoas que falam pelo cotovelo, com pessoas que não sabem ouvir, que só sabem falar, com pessoas que tenta ser uma coisa quando, e na verdade são até outra, totalmente diferente, pessoas falsas, pessoas hipócritas. Será que se no novo céu, na nova terra, fossem pessoas assim, dessa maneira que eu citei, você acha que seria um novo céu e uma nova terra? Claro que não. Para ser um novo céu e uma nova terra, tem que ser pessoas conscientes de que quem manda na vida delas é o Senhor, de que é o Senhor, é a vontade dEle que prevalece sobre a nossa vida. E aí, quando voltamos para o Éden novamente, a gente vê que não prevaleceu a vontade do Senhor, que era não se pegar daquela árvore, não comer daquele fruto proibido daquela árvore, que uns dizem que é maçã, mas isso não importa qual é o fruto, mas que não tocasse naquela árvore. E ali houve a desobediência. E aí o que aconteceu? Não se pôde mais ficar ali. E dali eles foram expulsos. E dali passou a vir coisas que a gente nem ia passar se realmente os nossos pais, Adão e Eva, não tivessem comido do fruto, né, do bem e do mal, né, não tivesse esse conhecimento. Então, irmãos, é essa palavra do Senhor e que a gente venha refletir em cima dela, porque essa carta de Paulo não está aqui à toa, mas está aqui realmente para a gente se identificar com esses aqui e não cometermos os mesmos erros, não tirar o foco de nós mesmos e colocar o foco no próximo, tá bom? Essa é a palavra que o Senhor me deu. Fiquem na paz, eu espero que vocês tenham de fato aprendido e eu também, com certeza, né? Amém? Glória a Deus. Nós queremos passar os anúncios.